é um vazio tão grande. Então eu me entreguei completamente a isso. Eu falei, não, esse é o estilo de vida que eu quero. E era um prazer momentâneo, porque quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu queria morrer. Um desejo a mais na vida de quem já parecia ter muito. Conquistei tudo. Eu era famoso, eu tinha muito dinheiro, eu tinha 5 carros na garagem. Mas quanto mais conquistas ele tinha, mais infeliz ficava. Eu tentava preencher esse vazio de que maneira? Bebendo, prostituindo, com amizades, enchendo minha casa de pessoas que às vezes eu nem conhecia. Cícero João de Césare, o Cicinho, conheceu o sucesso cedo. Jogador de futebol, ganhou títulos, chegou à seleção brasileira e atuou em alguns dos maiores e mais ricos times do mundo. Vocês vendiam a imagem do quê? O Cicinho, um jogador profissional que jogava em alto nível e completamente realizado. Eu era tudo isso dentro de campo, mas na minha casa ninguém sabia as lágrimas que eu derramava por causa da minha dependência. No caminho para se tornar uma pessoa bem-sucedida, Cicinho teve uma parceria desagradável: o álcool. E a bebida, aos poucos, foi me tirando o prazer do trabalho, o prazer de jogar futebol. E foi onde eu me entreguei completamente e vivi aí uma depressão durante 4, 5 anos da minha vida, que eu não conseguia dormir se eu não tivesse bêbado. O álcool é um vício que é muito desprezado no futebol, porque o antidoping, se o jogador beber, tomar um porre um dia antes do jogo, vai apontar, mas não tem problema nenhum. É uma droga aceita socialmente, que eu acho um erro enorme, porque é um caminho, sim, para as outras drogas mais pesadas. O primeiro copo de cerveja veio quando ele tinha apenas 13 anos. A percepção de que aquilo tinha se tornado um vício não demorou muito para aparecer. E foi onde eu detectei que eu tinha esse problema, essa dependência, que eu não conseguia ficar mais do que 2 dias. Eu conseguia ficar da sexta para o sábado porque jogava, né? Então concentrava na sexta, eu não bebia. No sábado eu jogava, acabava o jogo, aí já Tinha que tomar alguma coisa. tinha que tomar alguma coisa. É muito importante entender que dependência química não é maldade, não é falta de caráter. Dependência química é doença. A moderação forçada só acontecia enquanto o Cicinho precisava entrar em campo. Quando os campeonatos acabavam, os limites também desapareciam. Quando eu estava de férias, o meu prazer era o quê? Era beber dentro da minha casa Até e cair. cair. Minha irmã ia numa fábrica, comprava caminhão de bebida e descarregava dentro da minha casa. Eu só saía dali quando tinha que voltar para apresentar no clube. E por pouco, ele não deu um passo mais arriscado. Eu também só não mexi com droga porque tinha antidoping. E eu sabia que se eu mexesse com droga, eu ia viciar também, porque eu era totalmente... Isso é compulsivo. Eu sou assim, eu me entrego, entendeu? Se eu vou fazer uma coisa, vamos fazer pra... Até morrer. É. À morte, ele não chegou. Mas a dependência deixou marcas. Não, essa tatuagem eu fazia tudo bêbado. Eu sempre tive pavor de dor. Eu completamente bêbado fui tatuar a Bíblia e tatuei. No outro dia acordei, fui tomar banho, uma dor nas costas, eu coloquei a mão, minhas costas inchadas, eu falei, meu Deus, será que eu caí? E aí chamei meu irmão, o meu amigo, né? Rael, minhas costas estão doendo, o que tem aqui? Vê aqui que está um arranhão. Ele falou, moço, onde você tatuou a Bíblia aí nas costas? Aí eu olhei, eu falei, meu Deus. Que Você eu não fiz? lembrava? Não lembrava. Isso aconteceu na Itália, quando o Cicinho jogava pela Roma. Nesse período, a relação com o álcool ficou mais intensa. E pela primeira vez, segundo ele, o impediu de treinar. Eu fiquei bebendo mais ou menos das 4 horas da tarde até as 6h30 da manhã. 6h30 da manhã, Bebendo o quê? Só cerveja? cerveja, vodka. Então eu já estava num ponto que estava extrapolando. Tinha treinamento na Roma às 8h30 da manhã e aí eu não tinha condições de treinar. Estava completamente embriagado, estava assim, muito bêbado mesmo. Eu liguei pro médico e pedi para ele ir até minha casa, falando que eu não tinha condições de treinar, que eu estava com cólica renal. Mentira, você não estava com cólica Eu não renal. estava com cólica renal, mas eu estava bêbado. Aí eu já vi que eu já não era mais profissional. Aí que a depressão bateu forte mesmo.
Foi nessa época que ele conheceu Marie, uma brasileira que morava na Itália havia alguns anos. Eu me lembro que ele estava sentado numa mesa e sem camisa, todo tatuado, e tinha algumas bebidas, né, na mesa. E aí eu olhei e de primeiro assim eu tive meio que pena, sabe? Compaixão, assim. Compaixão que rendeu um novo apelido. Marie Marrenta, né? Até pegou o apelido. Porque eu já comecei a falar muita coisa pra ele. Naquele dia você já falou? Naquele dia. O que você falou pra ele? Eu falei que aquela vida não ia levar ele a nada. E ele falava pra mim, quem é você? Uma pirralha. Eu tinha 22 anos, né? O amor não foi tão à primeira vista assim. Mas alguns meses depois, eles voltaram a se encontrar. A gente se viu, eu saí com a minha prima pra jantar. E ele mais um amigo dele, o Railson. E aí a gente se encontrou no restaurante e de lá pra cá, nunca mais separou. Marie passou a conhecer melhor a rotina de Cicinho e ficou assustada com alguns hábitos do namorado. Ele pegava cerveja, 7 horas da manhã, ia treinar com cerveja, bebendo cerveja, voltava. O novo relacionamento não fez o jogador abandonar o mais antigo. O consumo de álcool ainda era grande. E levou Cicinho a um episódio que mudaria para sempre a vida dele e de outras pessoas. Tinha bebido muito nesse restaurante? Nós tínhamos consumido muito álcool, né, em um restaurante. E aí quando nós chegamos na minha casa, o motorista abriu a porta da van, esse meu amigo Railson estava completamente embriagado também, todo vomitado, caiu da van e bateu o rosto no chão. Só que ele caiu tão pesado que todos nós imaginamos assim, ele teve um coma alcoólico, aconteceu alguma coisa e ele desmaiou. Fez um barulho de oco, eu achei que tinha rachado o rosto dele, né? Falei, matei meu irmão, né? Que ele era como irmão pra mim. Aí o motorista, bem forte, pegou ele, colocou dentro do quarto. Ele chorava muito, o Railson pedia pelo irmão Cicinho. Ver o grande amigo machucado, sem saber ao certo a gravidade do que tinha acabado de acontecer, fez Cicinho despertar. Foi onde me bateu o arrependimento mesmo. Eu falei, não, isso que eu tô fazendo é errado. Quase matei meu irmão, quase morri de coma alcoólico. Em outro quarto da casa, Marie também reagia ao acidente. Falei comigo, falei com Deus, falei, eu não quero essa vida pra mim. Porque eu não vejo isso como futuro, não foi isso que a minha mãe projetou pra mim, né? E aí eu me lembro que... Ai, vou começar a chorar. Ai, vocês não podem pegar essa hora. Quando foi avisar Cicinho da decisão que tinha acabado de tomar, ela percebeu que algo havia mudado. E quando eu abri a porta, ele estava assim, de joelho no quarto, com a Bíblia nas mãos. Peguei a Bíblia, não conseguia ler, porque as letras ficavam todas embaralhadas, né? E aí foi onde eu senti a presença de Deus, realmente Deus me mostrando que eu não precisava daquilo para ser feliz. E aí foi onde houve a transformação mesmo. Na mesma hora, ele resolveu parar de beber. A gente tinha 2 freezer lotados de bebida. E aí ele abria todas as bebidas e ele jogava fora na pia. E ele jogava tudo fora. Ele jogava bebida, ele jogava uísque, ele tinha bebidas caríssimas lá e ele acabou com tudo. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. E consumia muito álcool. Da noite pro dia, eu parei de beber. A mudança foi definitiva. Já faz 8 anos que Cicinho não sente mais o gosto do álcool. Cicinho é outra pessoa hoje? É, completamente. Às vezes eu olho para ele e falo, é você mesmo? Cicinho se casou com Marie e depois que parou de jogar, decidiu morar em São Luís de Montes Belos, no interior de Goiás, cidade natal da esposa. Me apaixonei pela cidade, achei uma cidade muito acolhedora, as pessoas bem receptivas. O morador ilustre virou atração na pequena cidade de 35 mil habitantes. E já conhece bem o lugar. Esse é o centro da cidade. Esse é o centro da cidade. Calçada cheia de lojas, ele se sente em casa e não perde a chance de conferir os produtos de perto. O Cicinho não era exagerado apenas com o álcool. Nas compras, ele também não tinha limites. Numa loja como essa aqui, você sairia com o quê, por exemplo?
com muita roupa, muito tênis. Eu era exatamente isso, era compulsivo. Eu gostava muito de comprar, então era exageradamente gastador. Era aquela coisa do vazio que você fala. Que eu procurava preencher com algo. Então eu vivia dentro de uma depressão e essa depressão eu tentava saciar de que maneira? Ou era bebendo ou era gastando. Dinheiro não faltava. Jogando na Europa desde os 26 anos, ele ganhava salários astronômicos e gastava na mesma proporção. Uma loja em Madrid, eu tive uma que eu entrei e eu comprei somente uma calça, uma camisa, uma jaqueta e gastei 25 mil euros. 25 mil euros. Porque eu não... 25 mil euros dá mais de 100 mil reais. Na época não estava tão exagerado a diferença. Na época era 3 por 1, né? Então dava aí 75 mil. Na época, Cicinho jogava no Real Madrid e morava em La Moraleja, o bairro mais rico de toda a Espanha. Era vizinho de vários companheiros de time, entre eles o astro inglês David Beckham. Você tinha conversado com o Beckham? Como é que foi? Na verdade, eu gostava muito dos estilos dele. Ele tinha um estilista, né, que cuidava tudo pra ele. E um dia ele chegou com umas roupas diferenciadas e eu perguntei e ele me falou a loja, que era na entrada do nosso bairro que a gente morava. Indicado pelo amigo, ele foi visitar o lugar. Comecei a olhar as roupas, tinha alguns brilhantezinhos na roupa. E aí eu gostei de uma calça, de uma camisa e de uma jaqueta de couro. Não perguntou preço? Não. Você não no Real Madrid, no Brasil eu não perguntar, jogando no Real Madrid eu vou perguntar. O caixa veio a surpresa desagradável. Entreguei, quando eu fui pagar, entreguei o cartão para a mulher. E aí eu olhei assim, eu falei, será que é 2.500? E eu lembro como se fosse hoje. O espanhol tem o costume de colocar a linguinha para fora, né? Eu falei, perdona, quanto custa? Ela, 25 mil euros. Eu falei, o quê? 25 mil euros. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não é 2.500 não? Ela falou, não, é 25. Eu falei, então tá bom. Eu pensei, Beckham, amigo. Eu falei, então tá bom, levei. 25 mil euros, o equivalente hoje a 115 mil reais, por roupas que ele mal usou. Usei a calça umas 3 vezes, a camisa, que era uma camiseta assim, eu usei mais, só que a jaqueta eu usei uma vez, porque era com uma cruz cheio de aqueles brilhantes Swarovski atrás, assim, então era muito chamativo. É uma roupa que você usa 2 vezes, a pessoa fala, pô, parece que você não tira essa roupa. Marie conta que Cicinho era a alegria dos vendedores. O pessoal já mandava os catálogos para ele, a nova coleção, ele já conhecia, então ele não experimentava, ele nunca gostou de experimentar roupa. Comprava a coleção inteira? Ele comprava a coleção inteira. Usava? Não. Quando se mudou para o Brasil, trouxe 2 contêineres cheios de roupas. Hoje, com a ajuda da esposa, ele se diz mudado. Minha esposa e eu, nós somos uma equipe. Então, eu ganho, ela administra e a gente gasta. Ela puxa a tua orelha? Bastante. Muito. Juntos, eles construíram um centro esportivo em São Luís dos Montes Belos. Cicinho nos dá uma carona até lá. No carro, ele relembra como fazia para ter acesso a bebidas e cigarros sem chamar a atenção da imprensa. Tem os organizadores, isso sem sombra de dúvida. Você fala assim, ó, quero dar uma festa em casa. O cara providencia tudo. Aí o cara providencia tudo. Ia dar uma festa, queria 10 mulheres arrumar. Carregar. Entendi. Tem tudo isso. Atleta tem tudo isso. Os organizadores deixam tudo pronto e, na hora da festa, cuidam para que os excessos dos jogadores não sejam registrados. Tem muitas festas que acontecem o quê? Que a pessoa pede para desligar o celular e colocar dentro de uma caixa. Para não ter foto. Para não ter foto. Para todo mundo ficar à vontade. Entendeu? Porque acaba expondo muito. Hoje ele não tem mais o que esconder. Ao contrário, mostra com orgulho o novo centro de treinamento. Em meio a todas as camisas que vestiu, Cicinho se lembra do caminho que o trouxe até aqui. O clube enche o atleta de dinheiro, mas não dá um suporte psicológico, não dá. Depois que eu fui pro Real Madrid, ganhando absurdamente, não tinha quem me auxiliava lá. Tinha minha irmã que estava estudando e meu pai, que sempre trabalhou na zona rural.
São Paulo me forneceu respaldo quando eu fui detectado com um problema com álcool. Dr. Sanches, Marco Aurélio Cunha. Hoje dirigente da Confederação Brasileira de Futebol, o médico Marco Aurélio Cunha era coordenador do São Paulo na época em que Cicinho jogava no clube. O médico é aquele que sempre é o primeiro a saber alguma coisa que está acontecendo num time de futebol. Pegar o cara no dia seguinte meio chumbado, vem cá, o que houve? Aí a sua relação médico-paciente, de amigo, de reconhecimento um pelo outro, tal, faz a verdade vir à tona. Depois que o problema foi descoberto, Marco Aurélio e o clube disponibilizaram pela primeira vez um tratamento psicológico para o jogador. Se você conseguir reconstruir o jogador, conversar com ele, cobrar suavemente, convidá-lo para jantar um dia só e seguindo o processo de recuperação, ele vai ter boa chance de se recuperar. E foi assim com o Cicinho. Cicinho viu que era possível melhorar, mas só conseguiu deixar o vício para trás anos depois. E ainda hoje, sabe que não pode baixar a guarda. O alcoólatra, um gole basta. Então, o que acontece? É lógico que eu tenho que me policiar. Para que eu vou beber? Se eu já sei onde aquilo pode me levar.